Ensino de filosofia, uma das questões que me parece mais importantes da gente refletir, especificamente por uma questão didática, é o fato de não confundirmos na avaliação aquilo que é avaliação de aprendizagem com aquilo que é mensuração de notas. Claro que a mensuração de notas é feita em função de um processo de avaliação, mas nem todo processo de avaliação deve resultar necessariamente em emissão de notas. Por que eu coloco isso? Porque a gente observa que a questão da nota na escola, a distribuição de ponto, virou algo que me parece um tanto quanto nefasto para a qualidade de ensino. Os estudantes passam a fazer qualquer coisa em função de pontos, e na ausência de ter pontos, de ter nota, parece que nada faz sentido. Ou seja, uma questão primária que talvez fosse o processo de aprendizagem acaba ficando em segundo plano. Não há uma motivação suficiente em aprender. Precisaria ter uma motivação a mais, que é obter nota, que é ter pontos. Isso é algo então que a gente precisa se preocupar no ensino de filosofia. A gente quer que o ensino de filosofia tenha um processo avaliativo que reforce esse modelo educacional, ou a gente gostaria de um processo pedagógico no ensino da filosofia que de alguma forma fosse questionador e libertador deste processo? Como é que a filosofia poderia estar presente na sala de aula de tal modo que o seu processo de avaliação fosse de fato também um processo pedagógico? Pense que essa é uma questão fundamental para nós que temos interesse em trabalhar ou que já trabalhamos com o ensino de filosofia, né? Porque isso vai dar um pouco uma imagem, vai dar um pouco uma cara, ou vai dar um pouco talvez algo de uma identidade da presença da filosofia dentro da escola. Ela vai ser uma como as outras, ou ela vai ter alguma postura diferenciada também do ponto de vista didático, portanto também do ponto de vista de trabalhar a avaliação. No que se refere à avaliação especificamente, dos instrumentos de avaliação, todos os instrumentos que servem para fazer avaliação de qualquer outra área do conhecimento servem também para a filosofia. O processo de produção de texto, o processo argumentativo, prova, trabalho escrito, apresentação de seminários, né? Algo que a experiência tem me feito, mas não é fruto de nenhuma pesquisa propriamente mais elaborada, é de que não de nenhuma pesquisa minha nesse sentido, é de que se a gente pode aliar instrumentos de avaliação que possibilitem o aprimoramento dos alunos ou o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à escrita e ao próprio desenvolvimento da oralidade, que isso vai ser muito bom. Ou seja, se eles de repente não tiverem maiores interesses pela filosofia, no mínimo estão se preparando de forma mais qualificada para a vida acadêmica futura, numa universidade ou, enfim, aonde vierem de repente fazer um curso superior, um tipo de estudo que venha a ser feito após o ensino médio, né? Então todos os instrumentos são legítimos de serem utilizados também no ensino de filosofia. O importante é lembrar que os instrumentos de avaliação e aquilo que se pede como resultado da avaliação tem que ter uma coerência com aquilo que foi o processo pedagógico, né? Os objetivos da atividade pedagógica devem estar expressos na forma como é construído ou como são construídos os instrumentos de avaliação. Eu recomendaria que a gente fizesse testes, ou quando eu quero falar testes, que nós fizéssemos experiências inovadoras no campo da avaliação. Fazer inclusive avaliação que não tenha nota, discutir, problematizar a própria avaliação. A gente poderia até trabalhar com os estudantes dos textos de Foucault, lá do Vigiar e Punir, trabalhar com fragmentos, fazer alguma introdução e discutir também, fazer um pouco da filosofia da educação, né? Ou seja, ter a própria educação como um objeto de trabalho filosófico com os estudantes, para que possam problematizar de forma adequada também o próprio processo de avaliação, né? E aí eles vão verificar que aquilo que ocorre no conjunto da sua vida de estudantes mereceria talvez um pouco mais de questionamento, um pouco mais de problematização, não só deles, mas também dos professores que passaram e que passam por eles na vida acadêmica. Não falei muito sobre a avaliação em si, mas eu penso que a gente começa aqui a apresentar alguns questionamentos.